Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defender-nos no combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene Deus instantemente, pedimos, de vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos. Gostaria de iniciar falando que iremos estudar Dei Verbo, que é um documento, uma constituição dogmática sobre a revelação divina, do Concílio Vaticano II, tão falado Concílio Vaticano II. Irei tentar, vou fazer de duas formas, vou fazer de duas partes, na realidade, 2 vídeos, porque apesar de o livro ser pequeno, mas o conteúdo ele é muito vasto, ele é amplo, e gostaria de tentar esmiuçar um pouco, abordando muita passagem mesmo das Sagradas Escrituras. Pode ser exaustivo para alguns, mas vou me utilizar muito das Sagradas Escrituras, e quem estiver escutando, que desejar acompanhar com a Bíblia, será muito interessante, muito mais didático, muito mais fácil de chegar à compreensão. Tá bom? Antes de mais nada, gostaria de explicar o que é Dei Verbo, Dei Verbo. Acho que fica até claro porque a gente escuta muito o verbo de Deus, o verbo encarnado, Dei, Deus, Ou seja, é a palavra de Deus, Dei, que no latim está no genitivo singular, Dei, de Deus, e verbo está no acusativo um, a palavra de Deus, E é justamente essa palavra que Cristo vivenciou nos ensinamentos dos judeus, da Torá, E os apóstolos vivenciaram também essa palavra, que no tempo dos apóstolos era uma palavra escrita, no caso dos judeus, mas era oral, porque Cristo não tinha escrito nada. Os ensinamentos de Cristo foram passados oralmente. Só posteriormente é que haverá algo escrito. Mas entender bem que o cristianismo começou com a tradição oral. Isso é importante de perceber. Alguns evangélicos protestantes apartados, filhos de Lutero, filhos da divisão, E quem souber o significado de uma palavra que tem como... Quem souber que é o significado de uma palavra é divisão, vai saber que eu estou não elogiando, mas esculhambando mesmo, Por quê? Porque eles não querem ver o que realmente está escrito na palavra de Deus. Querem apenas deturpar o ensinamento de Cristo, E o Sagrado Concílio, o Concílio Vaticano II, segundo a inspiração da primeira carta de João, em 1 João 1, 2, 3, vai falar de 1 João 1, 2, 3. Pois a vida se manifestou e nós vimos, e damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna que estava voltada para o Pai e se manifestou a nós. E o que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos também a vós, para que vós também estejais em comunhão conosco. E nossa comunhão é comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E isto vos escrevo para que nossa alegria seja completa. Palavra do Senhor, graças a Deus. A gente percebe que, seguindo a inspiração apostólica de João, o Sagrado Concílio quer anunciar essa palavra que foi ouvida pelos apóstolos, e que a tradição conservou, guardou com toda a diligência,
com toda prontidão até os dias de hoje. Só um abrir parênteses, né? A tradução da minha Bíblia é a tradução ecumênica, né? A TEB, que, assim, segundo o pouco de estudo que eu tenho nas Sagradas Escrituras, né? Porque é um campo muito amplo, né? É uma tradução ótima, excelente, muito boa mesmo, porque ela pega tanto do latim, né? Muita tradução do latim, da Vulgata, também do hebraico, do grego, né? E quem quiser me acompanhar pela TEB será interessante, porque tantas notas de rodapé são ricas, bem explicativas e didáticas, como também algumas palavras, alguns conceitos eles seguem fielmente do original. Principalmente uma passagem que eu irei ler futuramente e eu recordarei para vocês, que eles seguem fielmente o que está no grego, né? As expressões, a palavra que Jesus usou e tudo, né? E voltando para o Ad Verbum, né, para o Concílio Vaticano II, né, ele não quer romper com os antigos concílios, ou seja, com o Tridentino Vaticano I, mas o objetivo deste concílio é propor a genuína doutrina sobre a revelação divina e a sua transmissão para que, ouvindo o anúncio da salvação, o mundo inteiro acredite. Acreditando espere, esperando ame, como dizia Santo Agostinho, non de catechizandis ludibus, o livro dele, né? E perceber e que o Concílio Vaticano II quer dar uma ênfase maior para as Sagradas Escrituras, para que nós católicos, né, tenhamos uma viva percepção de que a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, ela é o centro da nossa vida, junto com a Santíssima Eucaristia, né? Como dizia o Beato João Paulo II na Eclésia da Eucaristia, a Igreja vive da Eucaristia, né? A Igreja vive da Eucaristia e a Eucaristia vive da Igreja. Na Verbum Domini, Beato, o nosso Santo Padre Emérito Bento XVI irá também acrescentar que a Igreja vive da Palavra de Deus, né? E a Palavra de Deus vive da Igreja. Uma está ligada à outra, não existe separação, não existe como separar uma da outra, né? Porque a Igreja nasceu da Sagrada Escritura e a Sagrada Escritura nasceu da Igreja, né? Bom, e entramos agora no primeiro capítulo a respeito da revelação. Qual é a natureza dessa revelação? A natureza dessa revelação é o próprio Jesus Cristo, que é a verdade revelada, que é a verdade profunda contida nesta revelação, tanto a respeito de Deus como a respeito da salvação para os homens. Ele é o mediador da plenitude de toda a revelação. E ele acrescenta mais aqui ainda, que eu achei bastante interessante, a respeito da economia, sobre o manuseio, digamos assim, o cuidado cristão com essa revelação, de que a economia cristã como nova e definitiva aliança jamais passará, e não é possível esperar nenhuma outra revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe mais nada para ser revelado. Tudo que é necessário para a nossa salvação está revelado nas Sagradas Escrituras. A tradição não vem revelar algo de novo, mas vem vivenciar o que está revelado, o que está contido na Sagrada Escritura. É isso. Por isso que alguns protestantes têm um coração endurecido pensando que a Sagrada Tradição é uma revelação diferente do que está na Sagrada Escritura. O que é necessário para a nossa salvação, a Sagrada Tradição nunca inventou algo de novo e nunca deturpou nada, mas sempre seguiu fielmente os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos passados para os primeiros cristãos. Vamos perceber que a sucessão apostólica é um evento bíblico, não um evento criado pela Igreja Católica, como alguns filhos de Lutero falam, de que foi a
a igreja de Roma com Constantino, que inventou não sei o que, o Papa. É tudo mentira. A sucessão apostólica vem desde as Sagradas Escrituras do Novo Testamento. É interessante nós católicos percebemos que até a própria Lei Verbo fala de que essa revelação é necessário ser acolhida com fé. É necessário haver essa fé, porque por ela o homem todo tem a capacidade de se entregar livremente a Deus, de se entregar livremente ao coração de Deus e acolher a revelação divina, ainda mais acolher com obediência. Mas o que é essa obediência? São Bento no seu prólogo, né, a regra de São Bento, já no prólogo ele fala, escuta, filho, pois, os preceitos do teu mestre, inclina os teus ouvidos e recebe de bom grado os ensinamentos. E se obedecer, que é dar ouvidos. Dar ouvidos. Quando eu obedeço a uma pessoa, eu estou dando ouvidos a ela. Sim, senhora, sim, senhor, certamente. E nós, como católicos, temos que dar ouvidos ao Espírito Santo. Devemos dar ouvido ao que Cristo fala nessas Sagradas Escrituras, em que o Espírito Santo, como ele anunciou, há de nos revelar aquilo que nós necessitamos saber. E citando o documento na página 10, né, no último parágrafo da revelação acolhida com fé, vai dizer assim: para prestar esta fé é necessário o prévio auxílio da graça divina e o auxílio interior do Espírito Santo para mover e converter a Deus os corações, abrir os olhos da alma e dar a todos a suavidade no assentimento e na adesão à verdade, para entendermos a revelação sempre mais profundamente. O mesmo Espírito Santo aperfeiçoa sem cessar a fé mediante os seus dons. Em outras palavras, nós só teremos um verdadeiro conhecimento das Sagradas Escrituras somente quando tivermos o auxílio do Espírito Santo, guiando-nos, movendo, iluminando nossa inteligência, porque muitas das coisas não são compreensíveis à mente humana, mas somente a ação do Espírito Santo será capaz de nos revelar isso. E para corroborar o que eu disse, irei citar 1 João, o Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 12. Eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas atualmente não sois capazes de as suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois ele não fala por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos comunicará tudo o que está por vir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O próprio Cristo fala que o Espírito da verdade, o Espírito Santo, nos guiará à verdade plena. E nas Sagradas Escrituras nós alcançamos essa verdade plena. Por isso, a pessoa que não tem o auxílio do Espírito Santo, quando vai estudar as Escrituras, estudar as Sagradas Escrituras, tem fortes chances de cair num secularismo, de cair em visões deturpadas. Parece que estão criando uma nova religião dentro do próprio cristianismo, né? A religião do coração,
Ah, eu não posso falar nada porque Deus é amor. Ah, eu não posso falar nada porque tenho que amar os irmãos. Ah, você não pode falar isso porque você está julgando o outro. Não julgueis e não sereis julgados. Da onde, meu povo? Isso é uma deturpação da palavra de Deus. Isso é uma deturpação. Essa religião do coração inventada pelo povo aí, nada mais é que uma obra do inimigo, querendo deturpar a palavra de Deus e evitar que as pessoas entrem corretamente aonde deve entrar. Quando eu corrijo uma pessoa, eu, como corretor, tenho que ter a intenção de colocá-la de volta na fé católica. Não é querendo achar-me melhor do que a outra pessoa, mas a intenção disso é colocar de novo na vida regrada de Cristo. Se nós formos seguir a lógica dessa religião do coração, a gente vai cair aonde? Na relativização. Não, se a religião do coração, não podemos mais haver evangelização. Não podemos mais evangelizar. Por quê? Porque a pessoa está na vida errada, mas eu não posso dizer que a pessoa está na vida errada porque eu vou estar julgando-a. Vocês estão percebendo isso? Isso acaba com a evangelização, com o ardor missionário que a igreja tem por base. Isso é totalmente contrário às Sagradas Escrituras e à própria tradição da igreja, principalmente.